E nesses 12 anos, desde que eu iniciei nessa jornada, eu nem imaginava fazendo isso online, né? De repente veio a pandemia e aí a gente descobriu essa possibilidade online que aproxima a gente de diferentes estados, de diferentes localidades. E faz com que assim o conhecimento acaba se espalhando de uma forma mais rápida. Então, bastante interessante isso, e aí a gente acabou optando também em fazer isso online. Então, eu preciso que vocês me deem esse retorno, tá? Porque é bem importante para mim. Então, eu queria mesmo que vocês fossem participando aqui comigo, tá bom? E fossem trazendo esse retorno para mim, tá? Então, qual a ideia de quando a gente diz assim que vai desvendar a regeneração óssea guiada? Eu fico sempre pensando, eu comecei a minha carreira como dentista atuando muito na área de prótese. E eu vi durante assim muitos e muitos anos pacientes e pacientes sofrerem por falta de retenção de próteses totais. Então, a gente não sabia absolutamente como controlar isso, a gente não sabia como funcionavam os rebordos. Na verdade, eu tenho mais de 35 anos já de clínica odontológica, né? E entre esses 35 anos, eu acho que esse esclarecimento ele acabou crescendo e a necessidade dele, sem sombra de dúvida, cresceu por conta do surgimento dos implantes dentários. Então, os implantes dentários, como a gente enxerga eles? Que os implantes dentários, eles modificaram completamente a odontologia. Os implantes dentários mudaram a forma de reabilitar os pacientes. A ponto que hoje, por exemplo, quando você pensa em prótese, se você pensa, por exemplo, numa prótese fixa, convencional, como a gente fazia uma prótese há 30 anos atrás, que a gente desgastava dentes naturais. Então, hoje, dentro da disciplina de prótese fixa, o que a gente faz geralmente é uma prótese sobre implantes, porque não justifica em uma perda dentária você reabilitar o paciente desgastando os dentes ao lado. Então, essa é uma mudança muito grande dentro da forma de reabilitar. Então, a gente fala de próteses totais removíveis, que seria a prótese total, como a gente sempre conheceu, e as próteses totais fixas, que trazem assim muito mais qualidade de vida para o paciente. Então, a gente costuma dizer que para o paciente poder receber esse tipo de reabilitação, que praticamente resolve a vida do paciente, muda a vida do nosso paciente, agrega valor para nós, como cirurgiões dentistas, o paciente precisa de duas coisas. Ele precisa ter tecido ósseo e precisa ter saúde. O resto é simples da gente poder resolver. Então, o que complica muitas vezes a situação da gente, só um minutinho, eu vou minimizar aqui o chat, só para ele não ficar aqui no meio para mim, aqui, ó, já estou voltando aqui. Então, o que acaba complicando para a gente é essa situação de não ter tecido ósseo. Então, eu olho para os rebordes atróficos e eu vejo, assim, muitas soluções. Então, são técnicas de moldagem, por exemplo, vamos falar de moldagem de prótese total. Então, são muitas técnicas de moldagem para prótese total, e eu fico me perguntando, será que realmente o problema do rebordo atrófico é a moldagem? A solução para ele é eu saber moldar muito bem uma prótese total? Ou o paciente tem um rebordo atrófico, então nós vamos trabalhar com ancoragens. Ancoragem zigomático, ancoragem pilar canino, utilizando ossos da face. Mas eu pergunto novamente, será que realmente a solução para resolver os rebordos atróficos está na ancoragem dos implantes? Então, foi essa pergunta que durante bastante tempo eu fiz para mim e que a gente acabou desenvolvendo esse método que a gente chama de More Regenerate. O que é More Regenerate? É regenerar mais. Vamos pensar em regeneração, regeneração de rebordos. Vamos pensar simples em odontologia. Aqui é só
mostrando um pouquinho aqui da minha jornada, né? A gente tem participado de vários congressos, inclusive recentemente a gente participou na BROS, fazendo hands-on com uso de membranas regenerativas. Então, vamos pensar em alvéolo. O que eu penso de alvéolo? Eu penso que a gente sabe muito sobre dente, eu penso que a gente sabe muito sobre gengiva, sobre periodontia, mas eu acho que existe, assim, um buraco entre a gente conhecer e conhecer sobre os rebordos. Na verdade, a gente faz uma extração dentária com pouca previsibilidade. O que acontece depois da extração dentária? A gente observa que alguns pacientes continuam com rebordos, outros não. Então, a gente precisa começar a observar a anatomia, porque eu observando a anatomia do rebordo, eu consigo fazer uma previsibilidade de como esse alvéolo vai cicatrizar, e vocês vão ver isso aqui hoje. E por que você precisa aplicar na rotina clínica? Olha só, embora a gente hoje trabalhe com adesão, né, trabalha com resinas estéticas, a gente trabalha com adesão, parece que dentro da cirurgia dentária a gente ficou travado como se fazia extração dentária há 50 anos atrás, sujeito a uma remodelação de rebordo, que a gente sabe que é grande, né? E a perdas ósseas. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Será que precisa realmente ser assim? Essa pergunta é uma pergunta que sempre me fazem. Existe uma única técnica que pode ser feita para todos os casos? E eu fiquei feliz porque eu participei de muitas palestras durante o encontro agora da Bros, que está fazendo 2 semanas, né? 1 semana e meia, na verdade, em que vários professores convidados internacionais falaram: não, não existe uma única técnica que eu vou aplicar e vai resolver todos os meus casos. O que é extração minimamente invasiva, e o que eu acho mais interessante que é a forma melhor que você tem para você vender isso para o seu paciente. Porque assim, quando eu comecei na regeneração asseguiada, então eu ia para uma empresa de biomaterial, então eu estava sujeita àquela empresa, ela me ensinava a técnica com aquele biomaterial, né? E ela dizia assim, eu escutei isso dentro de empresas de biomaterial. Não importa que você não ganhe nada na extração, porque é tudo muito caro, materiais muito caros, membranas regenerativas muito caras, biomateriais muito caros, porque depois o teu reborde está pronto para você colocar o implante. Então, eu não acredito nisso, eu acredito que como dentista, a gente realmente precisa ser remunerado pelo nosso procedimento. Então, a melhor forma que eu hoje falo para o meu paciente, eu digo assim, ó, o seu investimento para fazer uma extração, pensando em ter um rebordo alveolar de qualidade, para amanhã depois suportar uma prótese ou colocar um implante, você vai fazer um investimento maior. Eu digo que é um investimento que pode chegar a 5 vezes um valor de uma extração dentária. Então, assim, o dentista vai ter um ganho maior. Por outro lado, o paciente economiza, porque o paciente, muitas vezes, ele deixa de ir para a enxertia. Eu vou mostrar, inclusive, trabalhos publicados que mostram que a preservação do rebordo alveolar tira grande parte dos pacientes de qualquer procedimento de enxertia. Acho que aí vocês estão conseguindo ver o vídeo, né? Então, aqui o que eu estou mostrando, uma extração minimamente invasiva. Eu vou colocar para rodar aqui de novo, mostrando que é uma extração vertical. Então, quando a gente fala de preservação de rebordo alveolar, a primeira coisa que muda na clínica é a forma como você vai fazer extração dentária. Ela não mais a gente vai fazer aquela expansão horizontal de rebordos. Por quê? Porque eu posso perder paredes ósseas que vão ser importantes. Às vezes, assim, é uma parede muito fina, mas ela pode servir como um arcabouço. A primeira coisa que muda, quando eu penso em preservar, eu tenho que pensar em mudar a forma como eu faço a extração dentária. Aqui, quando eu abro a tela, realmente ele está com probleminha o vídeo, nós vamos precisar corrigir. Só que o que acontece com o conhecimento de preservação? O conhecimento de preservação, ele acaba ficando na mão dos grandes especialistas, que é outra coisa que eu não acredito. Gente, para pensar.
A extração é caro. Gente, eu vendo isso, inclusive para paciente de baixa renda, e eles me pagam e eu consigo cobrar isso. O meu paciente vem fazer extração comigo. Se você orientar o paciente direitinho, quem é de fato o paciente que mais precisa de preservação? Porque quem pode pagar o implante, pode pagar all on four, fazer ancoragens, muitas vezes é o paciente que só pode usar uma prótese total, então ele precisa ter rebordo, porque esse dente precisa ter, a prótese total do paciente precisa estar fixa no rebordo. E recentemente eu atendi um paciente, e esse paciente, a gente fez preservação, ele tinha somente condições para fazer as extrações e colocar uma prótese total. Esse paciente recebeu a prótese total e a gente marca aquelas consultas de acompanhamento e o paciente simplesmente não apareceu mais. Ou seja, ele está tão confortável com a prótese tem tamanha retenção, e o que acontece? Acaba que o colega, ele vai indicar para o amigo dele, olha, eu fiz a prótese com a doutora Darlene e foi bem bacana, teve retenção, consigo mastigar, e assim você vai atraindo pacientes para o consultório. E todos esses pacientes que você atrai da prótese total, grande parte deles você vai encaminhar para o implante. Então, assim, começa num procedimento de uma extração com maior consciência, digamos assim, e vai te retornando. Então, você sempre vai ter uma agenda cheia, e grande parte, eu digo que pelo menos 50% desses clientes acabam fazendo uma prótese fixa. Então, ele vem para fazer uma prótese total, e aí você acaba encaminhando ele para implantes. Então, isso movimenta a clínica e foi como mudar isso no meu consultório, passar a atender 100% dos meus pacientes com preservação de rebordos, acabou mudando completamente a minha rotina. Hoje a gente tem um consultório, eu atendo 100% dos clientes particulares, e sem dificuldades. Os pacientes entendem bem essa questão de que é importante. E a gente faz essa pergunta porque eu trabalho com muita reabilitação oral e o que acontece? Quando você começa de fato a reabilitação oral. Então, hoje mudou isso, porque a gente pensa assim que a reabilitação, na verdade, começa no momento da extração dentária. Quando o paciente tem uma indicação de extração, já vem todo um planejamento de como vai ser reabilitado aquele dente, e tudo isso norteia como você vai tomar as decisões. Então, a gente não pensa mais uma extração de última hora. Surgiu o paciente 15 minutinhos para eu sair para o meu almoço, e aí eu faço uma extração ali mal planejada. Não, não funciona mais assim. É tudo muito bem planejado. Como eu quero reabilitar o paciente, define como eu vou fazer a extração dentária. E também, se em algum momento, mesmo que naquele momento o paciente não vá colocar um implante, é importante que ele saiba que ele vai precisar osso, né? Então, eu digo que a extração hoje, antigamente falava, não teve mais nada para a gente fazer, vai ter que extrair o dente, como se fosse o fim da linha. Não. Hoje, a extração é o ponto de partida para você poder reabilitar o paciente, né? E essa questão ainda, por que não se ensina na graduação, é algo que tem me incomodado bastante, na verdade, porque hoje a gente consegue fazer esses procedimentos com baixíssimo custo e alta previsibilidade. Então, assim, não justifica, né, a gente não guiar a cicatrização da ferida da extração dentária. É uma ferida, fez a extração dentária, é uma ferida, e então a gente vai guiar a extração. Era aí que acho que deu uma travada aqui. Tá. Então, a odontologia mudou nesses 50 anos, então não justifica que você trabalha com implante e não se preocupa com rebordos, né? E só para a gente falar um pouco desse mercado, e eu diria que a Abros, né? Eu vou falar porque foi muito recente, muita coisa sobre regeneração óssea, muita coisa sobre regeneração óssea. Regeneração óssea
é o assunto do momento, é o assunto que precisa saber. Então, é o assunto que se falou na Bros, eu acho que muito mais que se fala de espira do implante, ou tamanho do implante, ou formato, ou sistema de implante, se falou de preservação, de regeneração óssea. E isso foi algo assim que a gente pôde acompanhar bem de perto. Então, esse mercado hoje é um mercado que movimenta 190 milhões de dólares, movimentou em 2022. E 2023 tem uma previsão de aumento de 11,4%. Não sou eu que falo, tem aqui, olha, a publicação, tá? Isso já foi tirado de uma publicação científica, a gente procura falar sempre baseado na literatura, né? Não no achismo, né? Mas naquilo que realmente está publicado, naquilo que foi estudado. Então, a gente vê que é um mercado que está em plena expansão, então as pessoas estão realmente acordando para a necessidade de se fazer preservação de rebordos alveolares. Mas a palavra de fazer preservação de rebordo alveolar é previsibilidade. Por quê? Porque também é comum a gente encontrar várias pessoas, eu coloquei o biomaterial ali no alvéolo, mas na hora que eu fui reabrir e colocar meu implante, estava tudo mole, parecia uma farofa, não estava um osso de qualidade, não tinha um sangramento de qualidade. Então, não é simplesmente colocar um biomaterial dentro do alvéolo que é fazer preservação, mas é entender o que está acontecendo naquele momento e qual a indicação correta para realmente resolver e você poder chegar e trabalhar tranquilo. E esse caso, essa paciente que está na esquerda aparecendo para vocês, a paciente que me procurou no consultório com essa falha estética. Então, por que acontecia essa falha estética? A gente pode aí enumerar várias coisas: diâmetro do implante, mau posicionamento do implante, falta de tecido mole, enfim, a gente pode enumerar várias coisas pelos quais levou a essa falha estética. Dentre elas também, sem sombra de dúvida, é a falta de entendimento de como o rebordo alveolar funciona nessas situações. E já do outro lado, a gente tem um caso em que a gente trabalhou com previsibilidade, então a gente nem percebe ali do lado esquerdo, né, que é um implante dentário. Isso aqui é um caso simples, não é um caso de alta performance, mas todo o tecido mole e tecido duro foram preservados. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma hoje, evitando esse tipo de falha estética. Mas eu quero conversar com você que está me escutando hoje, por que aconteceu essa falha estética? Porque hoje a gente sabe a resposta disso. Sabe que são vários fatores, mas eu quero falar do alvéolo para vocês. Então, tá aqui. Só mais um trabalho para reforçar. Então, a ARP, né, é a preservação de rebordo alveolar, a sigla em inglês. Então, ela é capaz de reduzir a perda óssea em todos os resultados que foram investigados. Então, não se discute mais hoje a necessidade de fazer a extração associada com uma manobra de preservação. O que se discute hoje é qual manobra eu vou escolher. É isso que se discute hoje, tá? Então, é feita sempre uma comparação com alvéolo não assistido. Então, a linguagem que se usa é extração com cicatrização natural do alvéolo ou cicatrização não assistida. Então, o que é cicatrização não assistida? Não é aquela pessoa que extrai o dente, assim que a gente vê aqueles vídeos na internet, que extraiu o dente com um alicate e ficou por isso mesmo. Não, a extração não assistida é aquela extração convencional que a gente faz. Que a gente faz a extração, dá um ponto, faz um coágulo e dispensa o paciente. Então, esse tipo é chamado não assistida, por quê? Porque você fica à mercê do que o corpo vai fazer para fechar aquela ferida cirúrgica, sem guiar a resposta do corpo, sem ter um procedimento para que eu possa depois ter tecido mole e ter tecido duro. Inclusive, vou falar, se alguém aqui é da Pério, minha amiga Dulcinha está aqui, eu sei que ela é da Pério,
e eu reduzi muito, com as técnicas que nós ensinamos, muito a necessidade de tecido conjuntivo. E eu quero mostrar esse caso, que é um caso de uma doença periodontal, e que no início eu tinha 14 de altura, né? E na cicatrização eu passei a ter 23. Então, aqui eu observo que eu tenho osso basal suficiente para instalar um implante. Só que o que iria acontecer? O implante ia ficar extremamente longo, porque o paciente ele tinha uma quantidade óssea muito grande, só que era uma perda de um pré-molar e ele ficaria com defeito estético. Então, por que eu faço preservação de rebordo alveolar, mesmo quando eu tenho tecido ósseo basal que me permite instalar um implante? Porque eu quero instalar o implante na posição 3D ideal. Porque o que guia a instalação do meu implante é a prótese que eu quero fazer no final. Então, aqui mais um trabalho científico, ó, só mostrando que o estudo, ele sugere, né, os resultados sugerem, a linguagem científica que se usa, que preservação do rebordo alveolar é um tipo de procedimento, é uma modalidade, tá? Que reduz a necessidade de se fazer uma regeneração óssea guiada, que seria uma enxertia para poder se instalar um implante. Então, não existe mais questionamento com relação às manobras de preservação de rebordo alveolar, elas funcionam e elas previnem a enxertia. Então, o que é preservação? É isso que eu tenho dito para vocês, é um processo que eu vou guiar, vou fazer técnicas para conservar e proteger tecido mole e tecido duro, tecido gengival e osso. Pronto, é isso que eu vou fazer. Eu não quero deixar o organismo escolher. Porque o que acontece aqui? Eu tenho a extração de um primeiro premolar superior, o mesmo dente, um dente 14, em que o paciente desse lado esquerdo teve uma perda gigantesca, né, de espessura do rebordo alveolar. Já o paciente da direita é um paciente que preservou tecido mole, preservou tecidos duros. Eu costumo brincar o quê? Que o paciente da esquerda agora ele vai para um bloco, ele vai para uma instalação de implante muito mais dificultosa. Veja que esse paciente, inclusive, ele iria fazer uma movimentação ortodôntica, ele perdeu a possibilidade de fazer uma movimentação ortodôntica por conta dessa situação catastrófica. Já o paciente da direita é um paciente que foi para a instalação de implante, e a gente sabe que essa instalação de implante é extremamente simples, é uma instalação de 15 minutinhos. Então, assim, o que eu quero? Instalar um implante em uma área de enxerto, submeter o paciente, enxerto conjuntivo, enxerto autógeno, morbidade, risco aumentado, né? A gente sabe que a enxertia tem um risco aumentado, ou instalar um implante do lado direito com uma previsibilidade em osso 100% autógeno, nenhum biomaterial, que a gente vai para casa tranquilo, a gente já ganhou o nosso dia ali, já está tudo bem, dorme tranquilo, encontra com o paciente no final de semana, no churrasco, aqui quem está no interior sabe como que é isso, encontra o paciente não sente dor, não sente desconforto, e é bom trabalhar assim, é gostoso trabalhar assim, é fácil trabalhar assim. E essa é a minha proposta, é fazer com que a gente trabalhe fácil, tranquilo. A mesma coisa quando eu penso num rebordo total, né? Qual rebordo você prefere reabilitar? Qual desses pacientes vai te mandar mais paciente de volta? Porque no rebordo da esquerda, por melhor que você faça a prótese, o paciente vai precisar usar um adesivo. Já orienta o paciente, não tem como. Essa paciente, uma querida minha, inclusive, e ela não tinha saúde para fazer nenhum tipo de reabilitação fixa. Então, muitas vezes, a gente deixa o alvéolo reabilitar e depois o que acontece? O paciente nem fica tão satisfeito com a nossa prótese, às vezes até fala, fiz a prótese lá com a Darlene, não para na minha boca, não gosto.
não gostei da prótese, e a gente sabe que não foi, a gente fez o nosso melhor, mas o paciente não tem rebordo, então isso depõe contra a gente. Ou a gente prefere colocar uma prótese total aí nesse rebordo da direita, que está até exagerado, né? Mas a gente sabe que tirar é fácil, né? Cortar cabelo a gente corta rapidinho, né? Deixar crescer é que não é fácil deixar crescer o cabelo. Então, ele tem muito rebordo. Se a gente achar que está demais, é muito simples a gente reduzir um pouco o rebordo. Mas esse paciente é aquele paciente que eu falei, que eu entreguei a prótese total para ele, e ele nem voltou para fazer nenhum tipo de ajuste, nem nenhum tipo de reclamação. E essas reclamações de prótese, elas tomam muito tempo no nosso consultório. Vem para fazer um ajuste, e não para, e desloca, e quando eu mordo, solta, e isso desgasta a gente com o paciente. Então, isso não é bom, porque isso diminui o nosso lucro, porque a gente acaba tendo que ter esse paciente várias vezes com a gente, diminui o nosso lucro, e de qualquer forma isso pode ser bom para a gente. Então vamos lá, o processo alveolar. Então, processo alveolar é algo que envolve todo o tecido ao redor do dente que já está erupcionado. E esse tecido se forma durante a erupção do dente. Então, esse osso esponjoso, que a gente chama de medular, dentro de um envelope de osso compacto. Então, eu tenho duas corticais e eu tenho um osso esponjoso. Então, olha lá, quando eu falo de alvéolo, eu estou dizendo que eu tenho um limite coronal, que eu marquei com a seta, eu tenho um limite apical, né? Eu traço uma linha longitudinal ao dente e uma perpendicular a essa linha, e o restante a gente chama de osso basal. Sabe? O conceito de osso basal, a gente trabalha em osso basal, a gente instala implante em osso basal, mas quando a gente pergunta às vezes para a gente definir osso basal, a gente tem uma dificuldade, por quê? Justamente porque não se fala muito disso, né? O que é o alvéolo, o que é o osso basal, os limites, né, do processo alveolar. Então, está aqui, quando a gente fala horizontal, e a gente já vai dizer para vocês que as maiores perdas ósseas na cicatrização não assistida são as perdas horizontais, e as perdas verticais em altura também acontecem em menor quantidade do que as perdas horizontais, perde muito mais em espessura na horizontal do que a gente perde em altura. Então, como remodela? Remodela assim. O paciente perdeu o incisivo lateral e o que aconteceu? A gente vê perdas que a gente chama de quantitativas, ou seja, eu vejo que houve muita perda de dimensão, principalmente de espessura, e isso acontece muito rapidamente nos primeiros 3 meses. Por isso que eu digo, o momento de preservar é na extração dentária, porque essa perda é muito rápida. Então, o paciente fez uma viagem, voltou, você já não tem mais tecido ósseo. Você precisa aproveitar o momento da extração dentária para fazer a sua técnica de preservação. E perde também na qualidade. Então, olha, a perda desse primeiro molar, esse paciente muito jovem, de 22 anos, e veja o que aconteceu. Ele perdeu toda a mucosa inserida. Então, ele tem essa mucosa flácida, perdeu altura de rebordo, perdeu largura de rebordo, e perdeu também o tecido gengival, dificultando a reabilitação desse paciente completo. Então, esse paciente é um paciente que 22 anos de idade, que está indo para a enxertia. Então, um caso que poderia ser extremamente simples, então você lucra na extração dentária, você lucra na extração do implante, você dorme tranquilo, você faz tudo com facilidade, resolve o problema seu, resolve o problema do paciente, tem indicações que esse paciente indica a você, agora se tornou um caso extremamente complexo, que nós estamos reabilitando. Já fiz a primeira cirurgia para ganho de tecido mole, esse paciente vai ter que fazer mais cirurgia para ganho em altura, ele não tem altura nem espessura para a instalação do implante, e óbvio, ele perdeu a possibilidade da movimentação ortodôntica nesse caso. Então, a gente não pode mais trabalhar assim, sem previsibilidade. Não pode acontecer mais. Tem que trabalhar com previsibilidade.
Então, aqui só uma imagem, a gente diz assim, remodela 50%. É um número que a gente pode falar sem medo para o paciente. Você vai perder metade desse tecido ósseo que você tem aí na cicatrização. Só isso você já vendeu a preservação. Não precisa falar mais nada para o paciente. O paciente hoje já sabe que ele precisa de osso para colocar implante, já sabe que precisa de osso para segurar a prótese. Ponto. E é rápido, 4 meses depois. Então, tá aqui, ó, primeira semana, né? Essa também é uma publicação que foi feita, então mostrando como reabsorve. Então, esses númerozinhos que tem embaixo, a gente pode somar. Se somados passa de 4 milímetros, quem mais sofre é a parede óssea vestibular, que geralmente é a parede óssea que tem uma menor espessura, e a gente acaba por perder a parede óssea vestibular, e daí a gente muda o formato da arcada do paciente, sai do que a gente chama de envelope ósseo, né? Que a gente começa a colocar o implante deslocado da posição ideal, e a gente tem essa perda de espessura, que às vezes é o suficiente. A gente sabe que quem trabalha com implante, eu acredito que temos vários colegas aqui assistindo que trabalham com implantes, e a gente sabe que quem trabalha com implante, 1 milímetro, 2 milímetros, tanto de espessura quanto de altura, pode te impedir de instalar o implante em um único procedimento, sem precisar fazer nenhuma manobra de ganho ósseo. Então, o que acontece, quanto for maior o defeito ósseo, diminui a tua previsibilidade de tratamento. Em 2004, foi o ano que eu fiz o meu curso de enxertia autógena. Então, eu acompanhei muitos pacientes, porque já tem aí 2004, 2024 vão fazer 20 anos, né? O ano que vem fazem 20 anos do meu primeiro curso de enxertia autógena. Acompanhei pacientes por 11 anos, 12, 15 anos. Blocos autógenos que se reabsorveram 100% e o paciente perdeu o implante. Quando você coloca o seu implante em uma área de enxertia, a previsibilidade sempre vai ser menor, por mais que você trabalhe com enxerto autógeno e que você faça um melhor procedimento, e num primeiro momento você tenha sucesso. O risco é muito maior. Em compensação, vou mostrar para vocês casos meus aqui, feito com preservação de rebordo alveolar, que eu já tenho, assim, 10 anos de acompanhamento, e estão ali muito bem, assim, para aguentar os próximos 10 anos. Quando você trata, quanto mais jovem for o paciente, mais tempo o teu tratamento precisa ficar estável, né, naquele paciente. De repente, coloca um implante, você diz assim, ó, esse implante para esse paciente, 10 anos, 15 anos, trabalha com bastante paciente idoso também. Mas em alguns pacientes a gente sabe que vai precisar de 40 anos. Então, 50 anos, né? Então, a gente precisa realmente aqui, tá? De vez em quando ele tá gostando de dar uma travada aqui. Agora, tá. Então, por que a parede óssea vestibular? Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o pulo do gato da aula. Então, é a hora de você prestar atenção, de você parar tudo que você está fazendo, que o que eu vou mostrar para vocês muda a odontologia antes da preservação e depois da preservação. Isso aqui é o pulo do gato. Estou mostrando para vocês, estou entregando para vocês o que é que acontece. Vamos olhar a parede óssea vestibular. O que que acontece com a parede óssea vestibular? Então, essa aqui é uma imagem, né? Para vocês olharem o bundle bone, o osso fasciculado, que é aquele osso que reveste o alvéolo por dentro. Então, eu tenho o ligamento periodontal. Esse ligamento periodontal, de um lado, ele está aderido ao cimento da raiz, do outro lado, ele fica aderido a essa camada, que é uma camada cortical pouco vascularizada, que a gente chama de bundle bone. Só que o que acontece com... Qual é a espessura? Pessoal, agora é a hora de prestar atenção. Para o que você está fazendo. Olha a diferença desse alvéolo. Vou voltar aqui. Então, olha a espessura da parede óssea desse alvéolo e olha a espessura da parede óssea desse alvéolo.
Porque vai acontecer, você vai estar lá, junto com seu amigo, sua amiga, que é dentista também, e ela vai dizer, mas nem todo caso remodela. Não, esse caso mesmo aqui, com essa espessura de parede óssea gigante e raríssima de ser encontrada, veja que essa paciente tem um tórus, né, mandibular, então ela tem um volume horizontal, né, uma espessura de mandíbula gigante, rara de ser encontrada, é a única foto que eu tenho fotografada aqui, que eu não preciso fazer absolutamente nada. Mesmo assim, eu coloco uma membrana regenerativa aqui, sem biomaterial, sem nada, porque a fase inicial da cicatrização é inflamatória, eu vou ajudar o meu neutrófilo, eu vou ajudar o meu macrófago a trabalhar sem ter essa troca de micro-organismos, que a gente sabe que a cavidade oral é cheia de micro-organismos, então eu torno aquele ambiente mais isolado e eu acelero o processo de cicatrização, porque o meu macrófago vai trabalhar um pouquinho menos, o meu neutrófilo vai trabalhar um pouquinho menos. Mas isso tudo, em detalhes, você vai poder aprender no nosso método. Não dá para a gente mostrar tudo, né? Por isso a gente criou um método. Mas olha aí que eu vou te dar o pulo do gato agora, tá? Então, essa pesquisa foi uma pesquisa realizada em 2010. Foram escolhidos 3 pontos, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, tá? Tanto na vestibular quanto na palatina, para estudar a espessura de parede óssea vestibular, que nem toda parede óssea vestibular tem a mesma espessura. A gente sabe disso, tá? E o que é que isso tem a ver? Para lá no bundle bone, no osso fasciculado, não esquece não. Segura lá o bundle bone, o osso fasciculado, que a gente já vai juntar tudo, tá? A gente já vai juntar tudo. Então, o que que acontece com a espessura da parede óssea vestibular? Essa pesquisa, pacientes do Brasil, tá? Não é paciente que você vai, mas não é válida essa pesquisa, porque aqui a espessura óssea no Brasil é diferente. Não, é o paciente que você trabalha aí na tua clínica, aquele que você vai atender para fazer a próxima extração dentária. Então, olha o que acontece. Nos 6 dentes anteriores, de canino a canino, 85% tem espessura de parede óssea vestibular menor ou igual a 1 milímetro. Agora eu vou juntar lá com o bundle bone. A espessura do bundle bone, que vai ser totalmente reabsorvido na cicatrização do alvéolo, varia em 0,6 de milímetro. Veja que isso é uma média, né? Porque todo trabalho publicado, ele trabalha com uma média. Em alguns pacientes pode ser um pouquinho maior, em alguns pacientes um pouquinho menor. Vocês concordam comigo? Escreve no chat se vocês concordam comigo que dentro dessa média pode acontecer que aquele seu paciente tenha 1 milímetro de espessura de bundle bone, que vai reabsorver toda a parede óssea vestibular durante a cicatrização dentária. Agora escreve para mim no chat, eu estou acompanhando aqui do lado. Eu quero que você diga para mim se você conseguiu visualizar isso. Que toda publicação científica trabalha com uma média. E é esse osso fasciculado, esse osso interno, a minha parede óssea do alvéolo, ele é pouquíssimo vascularizado. Já viu aquela extração que sangra pouco? Você faz a extração, está muito seco. Faz uns furinhos ali. Por quê? Porque você vai deixar irrigar o sangue que está na medular, só não fura a parede óssea vestibular, tá, pessoal? Que ela é sempre fina. Procure alguns lugares onde você tem espessura, senão você vai reabsorver ao invés de ajudar a formar. Mas vai ajudar ali a ter uma melhor irrigação, porque às vezes, essa cortical muito espessa, ela pode prejudicar. Só que, ó, pessoal, acompanha comigo aqui, tá? 85% do paciente que você vai atender aí no teu consultório tem essa espessura de parede óssea vestibular fininha desse jeito. Daí que desses 85%, 50% é menor ou igual a 0,5
5 milímetros, ou seja, é somente osso fasciculado, é só bundle bone, vai reabsorver tudo. Gente, no chat agora, escreve para mim ali. Quem faz extração olhando a espessura da parede óssea vestibular? Muitas vezes a gente assim, ó, não faz retalho. Olha, outra coisa da Bros, vai falar muito sobre isso no nosso método, que essa questão do retalho, fazer ou não retalho, o resultado final é bastante semelhante. Então, faça aquilo que você tem segurança para fazer. Se você quer olhar, se você quer ter segurança, se você quer decidir qual vai ser o teu procedimento que você vai usar naquela situação, abre e olha o que você tem ali, olha a espessura da parede vestibular que você tem, olha e diz, isso aqui vai reabsorver 100%. Então, olha o problema que a gente tem na mão com a extração dos dentes anteriores, e são os dentes que mais exigem da gente estética. Eu tenho 85% dos meus pacientes com espessura menor ou igual que 1 milímetro, desses 85, metade deles é menor do que meio milímetro, vai reabsorver 100% da parede óssea vestibular. Por isso que, tendo o entendimento disso, a gente já começa a entender por que do gap do implante, por que em alguns casos eu não faço nada, em outros casos expõe a espira do implante na vestibular, em outros casos não expõe. Eu já começo a formar. Olha só, pessoal, olha como isso é interessante. A gente já começa a formar um entendimento que a gente não tinha. Tá aqui, olha, a gente olha essas alterações e começa a entender por que aconteceu isso com essa paciente. Tá? E por que a gente lê alguns trabalhos científicos mais antigos, quando a gente não tinha essas publicações e que tinha sucesso? Então, aí, o autor dizia assim, olha, eu fiz 15 casos, eu fiz a extração dentária, eu coloquei o implante, e em todos os casos eu tive sucesso estético. Já outras pessoas tendo esse tipo de experiência. Por quê? Porque não olhava a espessura da parede óssea vestibular. Não tinha esse conhecimento. Gente, isso aqui é o pulo do gato da aula, hein? Isso é o pulo do gato da aula, tá? E já nesse caso aqui, vocês vão perguntar para mim, o que você fez nesse caso aqui? Nada. Eu não fiz nada. Eu não coloquei barreira, membrana de regenerativa, não coloquei biomaterial, não coloquei nada. Não fiz enxerto de conjuntivo, por quê? Porque a espessura da parede óssea da paciente me permitia isso. Então, aqui eu trabalhei com provisório, simplesmente, e a gente tá aqui, ó, resultado, paciente, 30 dias depois da extração dentária. Esse é um caso mais recente, a gente vai fotografar depois com a reabilitação finalizada, com a porcelana finalizada. Só que eu começo a falar, olha, aqui eu não preciso fazer nada. Mas com previsibilidade, não é achismo, é conhecimento, é sabedoria. E isso é importante para a gente, né? Então, a gente vai construindo uma forma diferente de trabalhar, sem biomaterial, porque dentro da minha filosofia de trabalho eu procuro evitar o biomaterial. Se a gente trabalhar no osso do paciente, sempre é melhor, mas com previsibilidade. Aqui é só um detalhe dos dentes anteriores. Se a gente parar para pensar, o canino é o dente mais difícil para a gente trabalhar, porque esse triângulo ósseo do canino está na palatina. E toda vez que eu vou instalar um implante, eu faço uma extração e vou instalar um implante imediato, eu preciso ter um local de travamento desse implante. Então, de todos os dentes anteriores, o canino é o mais difícil. Aqui só um detalhe, né, falando sobre osso basal e osso alveolar, ele modifica quando eu penso no incisivo central, no lateral, no canino. Então, o canino, inclusive, por ele ter uma raiz longa, é o dente que tende a ter a menor quantidade
de osso basal. Então, ele vai afunilando e forma aquele pilar canino, que muitas vezes a gente usa para fazer uma ancoragem de implante também, mas ele tem menor disponibilidade óssea. Na verdade, ele é o dente mais difícil para a gente trabalhar de todos os dentes anteriores. Aqui só um detalhe. E o que eu vou falar para vocês agora, que é outra coisa que muda a forma da gente trabalhar no consultório, é classificar os alvéolos. Eu trouxe a classificação que fala sobre implantes, tá? Eu já entendi que a maior parte do meu público, a maior parte dos meus alunos coloca implante, então eu trouxe essa, mas eu tenho outras. Dentro do método, nós vamos falar muito sobre doença periodontal. Doença periodontal, o paciente já perdeu a altura de rebordo, já teve perda de tecidos moles. Então, como eu vou tratar dentes com perdas periodontais? Aqui nós vamos mostrar como a gente vai tratar dentes para implante. Então, nós vamos usar essa classificação, que é uma classificação para quem vai colocar implante, tá? Então, tá aqui, ela é dividida em 4 classes. Na classe 1, que tá em vermelho aqui, tá, pessoal? Vou um pouquinho mais rápido aqui, mas vocês vão ver que a classificação é extremamente simples. Inclusive, se vocês pegarem vídeos, né? Eu gosto de assistir a European Association of Osseointegration, que é o EAO, né? Eles têm muitos vídeos no YouTube e já eles estão colocando vídeos assim: como resolver a classe 3 para implantodontia. Vocês vão ver isso aqui hoje. Como resolver a classe 1, como resolver a classe 4, tá? Então vocês vão estar vendo isso aqui hoje. Então, a classe 1 é um alvéolo de 4 paredes, tá? Então, eu tenho todo o meu alvéolo, quando eu fizer a extração dentária, eu tenho todas as 4 paredes do alvéolo íntegras e a perda óssea da parede óssea vestibular, quando existe, não é maior do que 20%, tá? E eu tenho osso basal, eu vou fazer o travamento no meu implante lá nesse osso basal, tá? Vai me permitir instalar o implante numa posição 3D ideal. Eu vou ter travamento e estabilidade primária do implante, 4 paredes ósseas do alvéolo. Então, está aqui o caso clínico, justamente aquele caso clínico que eu mostrei. Integridade de tecido gengival, a imagem da radiografia do paciente, mostrando que tem osso basal, pelo menos a literatura de 5 milímetros. Agora vai da tua habilidade. Eu tenho uma habilidade com implante, consigo fazer um travamento bicortical. Ótimo, tá? Mas a gente está falando aqui do que a literatura recomenda, daquilo que tem publicação, tá? Então, tá aqui, ó, 5 milímetros para eu poder travar o meu implante lá em cima. Então, tranquilo. O alvéolo, até 20% de perda óssea da parede óssea vestibular. E aqui, previsibilidade. Então, eu sei que eu vou ter aqui. É simples a gente preservar e ter sucesso. Nesse caso, classe 1. Classe 1 é o que a gente quer, né? Quer que todos os casos sejam classe 1. Está aqui controle de 2 anos, tá? Paciente satisfeito. Beleza, tá? Sem biomaterial, sem enxerto conjuntivo, fiz retalho e usei uma barreira presa na próstata. Essa técnica também, a gente vai mostrar para vocês vários casos clínicos, como que a gente faz, fora do alvéolo, dentro do alvéolo, todos os detalhes da técnica. Alvéolo classe 2 é igualzinho classe 1. Só que qual é a diferença? Olha lá em cima, ali na imagem, aquela mancha preta ali. Significa que eu não tenho osso basal para fazer tratamento. Então, para fazer o travamento. Então, o que acontece aqui? Nessa situação, às vezes o paciente vai precisar fazer a preservação para, num segundo tempo, instalar o implante. Olha o cuidado que você tem que ter aqui, porque são nesses casos que eu não tenho osso basal que praticamente eu vou ter que instalar o meu implante na área regenerada. Então, olha a importância de que eu tenha osso
viável, osso em que eu possa instalar o meu implante e que vá ter ossa-integração. Eu tenho que me preocupar com a técnica que eu vou usar aqui. Não é qualquer biomaterial, não é qualquer membrana regenerativa, e, se possível, sem biomaterial, porque dessa forma eu vou ter depois uma melhor ossa-integração. Então, vamos para um caso clínico, um pré-molar inferior, olha o que acontece aqui. Então, eu desenhei, eu tenho uma estrutura anatômica nobre, que é o meu canal mandibular, que está muito próximo do término, não permite eu instalar o implante ali. Eu não tenho como fazer travamento, eu estou em cima do meu canal mandibular. Então, eu vou fazer a extração dentária, vou aguardar o período de cicatrização e, num segundo tempo, que eu vou instalar o meu implante. Então, isso a gente chama do quê? Instalação do implante em estágios. Então, quando vocês lerem na literatura, implante em estágios, é isso, pessoal, tá? Olha lá, fiz a extração dentária, fiz a preservação para, num segundo tempo, poder ser instalado o implante. Se vocês observarem, voltar aqui, tá exatamente igual esse rebordo, tá? Classe 3. A única diferença é que eu tenho mais perda da parede óssea vestibular, entre 20% e 50%. Então, o caso está ficando mais complexo. Tá aqui, olha, um caso clínico, o que acontece aqui? Tenho perda de tecidos moles, é uma doença periodontal avançada, com perda de tecido mole. Sei que acompanha, né, a perda de altura do alvéolo, tá? Então, eu já tenho um caso mais complexo aqui. Então, aqui, uma imagem radiográfica, eu tenho essa imagem radiográfica da paciente, mas dá para a gente ver o rebordo. Eu sou periodontista também, minha primeira especialização foi em periodontia, e a gente sabe que essa extração dentária, pessoal, olha a tela agora, quem não está olhando, olha. A gente sabe que essa extração dentária é extremamente simples, só que a gente também sabe que ela não cicatriza assim. Ela não cicatriza com ganho de gengiva inserida. Isso aqui não é enxerto conjuntivo, não. Isso aqui é técnica de preservação com ganho de tecidos moles. E olha que bonitinho o meu rebordo. E a gente também sabe que numa doença periodontal, quando você faz uma extração não assistida, ela não cicatriza com esse rebordo. 100% de osso autógeno, sem biomaterial, com previsibilidade. É engraçado que depois que eu comecei a utilizar essas técnicas de preservação, eu diminui muito a necessidade de enxerto conjuntivo. Eu fazia muito mais enxerto conjuntivo há 15 anos atrás do que eu faço hoje, porque eu já planejo na extração e isso é confortável para o paciente. O enxerto conjuntivo é maravilhoso, com resultados fantásticos, mas ele incomoda o paciente, né? Inclusive na cicatrização, o paciente se queixa que está comendo alimento duro, está batendo no palato. Se eu puder fazer isso para o paciente com uma menor morbidade, por isso que eu digo, ele não tem dificuldade. Você mostra o caso para o paciente, não vai ter dificuldade em vender preservação, você vai agregar valor. Pessoal, dúvidas vocês vão colocando aqui. Classe 4, tá? A gente está indo aqui um pouquinho até acelerado, né? Para poder mostrar muita coisa para vocês, né? Eu quero mostrar muita coisa nesse tempo que eu tenho para vocês. O que acontece com o alvéolo classe 4? Ele é igualzinho classe 3, só que eu, de novo, não tenho aquele osso basal para fazer o travamento do meu implante. Se vocês ouvirem sobre protocolo, vocês vão ver que existe uma tendência hoje em você fazer, tirar o alvéolo ali, seja lá o remanescente de alvéolo que você tiver, fazer toda a instalação de implante osso basal. Eu acho que a gente pula uma etapa com isso. Talvez num paciente mais idoso isso possa ser muito bom,
né? A gente faz rápido, né? A gente resolve o paciente isso muito rápido. Mas para um paciente jovem, você pula uma etapa. Se esse paciente precisa de um protocolo por 40, 50 anos, pensa um pouco sobre isso que eu estou falando agora e sobre esse caso clínico que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, esse caso clínico aqui é paciente fumante, tá? Faixa etária, 38 anos de idade, com indicação de extração dos dentes todos da arcada superior. Muita infecção, muita perda óssea. Eu poderia ter feito aqui um protocolo imediato, assim, quem trabalha com protocolo aqui sabe que eu tenho tecido ósseo suficiente para fazer ancoragem. Só que o que aconteceria se eu fizesse isso? É uma única chance numa paciente fumante extremamente jovem. Eu não faço esse planejamento para essa paciente, tá? Então, por isso que eu digo, não tem um caso que vai resolver para 100% dos pacientes. Eu vou conversar com o paciente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu indiquei de fato as extrações, mas eu vou fazer preservação. Tá aqui o caso. Depois que eu fiz todas as extrações, pessoal, observa que perda de parede óssea palatina, pouca espessura da parede óssea vestibular. Poderia colocar os implantes aqui com um pouco de experiência, sim, independente de eu tirar esse rebordo, colocar em osso basal ou não, é possível. Mas eu não queria, eu quis preservar, tá? Esse caso eu fiz em 2013, inclusive, e eu quero fazer um parênteses aqui para vocês, que tem publicação mostrando que nas extrações múltiplas, a remodelação do rebordo é muito mais intensa do que quando você faz uma extração unitária. Ou seja, nesses casos, se não fizesse nada, seria um rebordo atrófico. E já vou falar mais uma coisa que acreditava-se que instalar o implante preservava o alvéolo, tá? Eu vou falar detalhadamente para vocês no método. Não, hoje a gente tem conhecimento, o implante não é uma estrutura biológica, tanto que a gente pensa que essa integração ela vai acontecendo sem resposta imunológica, sem resposta inflamatória, sem resposta imunogênica, é quase que o implante é invisível. O alvéolo cicatriza segundo a fisiologia do nosso corpo. Então, eu fiz uma manobra com uma membrana regenerativa na época. O que é uma membrana regenerativa? O que uma boa membrana regenerativa faz? Ela vai fazer uma separação entre o espaço do alvéolo com o tecido mole. Por quê? Pessoal, é assim, você fraturou ali o teu fêmur, por exemplo, vai crescer um calo ósseo ali onde você fez a fratura, né? Quebrou o braço, vai crescer um calo ósseo. Então, o osso não vai crescer um olho lá, né? No meio do fêmur quebrado, não vai crescer um olho. Então, se você simplesmente separar o tecido ósseo do tecido gengival, olha a seta, pessoal. Está mostrando que tecido mole, tecidos mole, gengiva, tecido conjuntivo, do lado que eu quero tecido conjuntivo. E tecido ósseo, onde eu quero tecido ósseo. Se você simplesmente der esse direcionamento para o teu paciente, para o corpo, ele já sabe o que fazer. Que aí ele vai cicatrizar osso onde quer osso e vai cicatrizar tecido mole onde quer tecido ósseo. Só que olha o problema, gente, só para a gente ter uma ideia dessas membranas de barreira. Podem ser reabsorvíveis, não reabsorvíveis, podem ter poros, podem não ter poros, podem ser naturais, podem ser sintéticas, pode manter o contorno, pode ter memória, pode ser permeável, pode não ter memória, pode ser moldável e vários materiais ali, ó, colágeno suíno, pericárdio suíno, colágeno bovino, pericárdio bovino, titânio, polipropileno, alumínio,
politetrafluoretileno, o PTFE, que é um Teflon, com ou sem reforço de titânio. Gente, é de deixar a gente doido. Por isso, eu preparei para vocês, dentro do método, isso é uma das tabelas que eu estou mostrando para vocês. E tem várias outras tabelas, aqui a gente só está falando de um biomaterial, praticamente, aqui de uma empresa, que tem várias disponibilidades, tamanho, dupla face, espessura, rugosidade. Então, assim, é difícil. Então, essas tabelas vocês depois vão receber no método, vão imprimir elas e vão deixá-las. Eu deixo na minha gavetinha, porque eu preciso disso também. Eu deixo ali na minha gavetinha e eu vou olhando quando eu preciso. Esse caso, eu preciso que tenha memória. Nesse caso, eu quero que não tenha memória. Nesse caso, eu quero reabsorvível. Nesse caso, eu quero não reabsorvível. E eu consigo olhar ó, o que, que eu tenho no mercado. E isso aqui, a gente está sempre atualizando. Na Brose, eu vi vários biomateriais. Então, quem já está no método vai receber a aula agora de atualização dos biomateriais que a gente esteve lá e viu. Tá aqui o rebordo cicatrizado. Olha que rebordo grande, volumoso. Nós vamos colocar implante, mas se por qualquer motivo essa paciente não precisasse de implante, ela tem prótese total com retenção. Pronto. Ela já saiu de lá falando bem de você e indicando você para amiga e indicando que usa a prótese total também. E pronto, você está movimentando a sua clínica. Olha que osso bonito cicatrizado. Praticamente a prótese da paciente guiou o rebordo. Então, outra coisa muito importante aqui, tá? Outro pulo do gato. Você já faz a prótese temporária para o paciente já no formato final que você quer, porque o rebordo vai cicatrizar já guiado e permitiu instalar os implantes com muito tecido, muita mucosa de revestimento. Isso que é uma beleza. Se a paciente é fumante, como eu disse, caso foi feito em 2013, está lá, perfeito, porque eu tenho gengiva de proteção. Então, é fácil para essa paciente, entendeu? Não tem aquele desconforto, não fica inflamando o tecido gengival. Tá aí, né? A gente tem, o que eu digo que a gente tem sempre previsibilidade. Tá tudo ok? Alguma pergunta? Ok. Pessoal, então aqui, ó. Extração não é mais ponto de chegada, é ponto de partida. É o ponto de partida que você vai dar hoje. Aí, eu tenho certeza disso. Eu criei esse método. É um curso que está bem condensado, tá? Ele é bem objetivo. Eu acredito que hoje você precisa ser bem objetivo. More Regenerate, 12 anos de estudo em 12 horas de aula, tá? Qual o primeiro módulo? A gente vai falar de classificação dos alvéolos. Então, a gente vai falar de diagnóstico, planejamento, exames laboratoriais. Muitas vezes o problema não é com você, o problema está com o paciente. O paciente está com o metabolismo dele alterado, ele está com o hemograma dele alterado. Então, para você ter previsibilidade, você precisa entender isso, para você poder trabalhar com fórmulas que vão melhorar a qualidade óssea do paciente. Então, isso também está no método. Então, você vai classificar os alvéolos, vai conhecer várias terapêuticas e várias rodas de decisões. Então, olha, o alvéolo classe 1 eu posso fazer em um estágio, em dois estágios, utilizando biomaterial, sem biomaterial, utilizando uma barreira com memória, utilizando uma membrana regenerativa, vai estar tudo lá as várias opções, que a gente sabe que várias opções também vão chegar no mesmo resultado. Só você não pode errar a opção que você vai utilizar naquele momento. Planejamento reverso. Então, tem que ter. Eu gosto de trabalhar sem biomateriais, mas em algumas situações nós vamos precisar dos biomateriais. Eles auxiliam a gente em muitas situações, inclusive osso particulado, osso em bloco, tá? A gente vai usar fisiologia, ou seja,
Nós vamos usar o processo de cicatrização a nosso favor e não contra, tá? Vamos falar sobre implante gap, as várias soluções para implante gap, você vai entender exatamente o porquê das coisas. Vamos falar de retalhos. No nosso módulo 3, a gente vai falar utilizando sangue periférico. O que é sangue periférico? Sangue periférico é aquele que você faz uma venopunção, né? Ou aquele que você corta o paciente e aquele sangue que está ali na tua área de trabalho, tá? A gente vai falar passo a passo, qual instrumental você utiliza, como faz na arcada superior, como faz na arcada inferior, região anterior, posterior. Vocês viram que difere muito a região anterior da região posterior, espessura de parede óssea vestibular, falar do atendimento clínico do paciente, você vai conquistar esse paciente para fazer com você. Vou falar de PRF, tá? Inclusive, quem não trabalha com PRF ainda, e tiver mais próximo, talvez aqui, nós vamos ter curso presencial, então, para os alunos matriculados no Desvendando a ROG, vão ter a oportunidade de fazer o PRF presencial com um custo bem reduzido, tá? Para quem é aluno, o custo vai ser bem reduzido. Então, ali vai ter os alunos presenciais, os alunos online. Então, quem não trabalha ainda com PRF, vai poder fazer ao vivo, tá? Essa aula. A aula vai ser aqui no estado de São Paulo, tá, pessoal? Vamos falar sobre os protocolos PRF, IPRF, alta e baixa centrifugação, prática de venopunção. Então, é bom que a gente vá destravando para a venopunção, né? Que a gente possa fazer. Em alguns locais também, olha, eu não quero isso. A gente sabe que hoje tem equipes, né? Que vão no consultório, né? Aqui em São Paulo eu tenho duas, que inclusive vêm para o interior do estado de São Paulo. Eles vêm, trazem todo o equipamento, te entrega ali essas membraninhas, como vocês estão vendo aqui. Essa é a membraninha azul, que é do Avatar, né? Quando a gente fala na internet, o sangue, a gente não consegue, né? Então a gente acaba mudando as cores assim para poder divulgar pela internet. Mas se você não quiser também, a equipe vem, vai passar isso para o teu paciente, é baixo custo, e aí já vai resolver também. Vou falar também sobre sangue medular, lembra que eu comentei? Tem o bundle bone, às vezes não sangra, tá? Você vai resolver teu problema de alveolite. No dia, uma colega falou assim para mim: o alveolite. Aí me deu, falei: meu Deus, eu não sei mais o que é alveolite. Tive vários casos na minha carreira, vários casos na minha clínica, desde que a gente tem esse entendimento dos alvéolos, nunca mais tive caso de alveolite, tá? Vamos falar sobre instrumentais necessários, quando é indicado, atendimento clínico, como a gente faz. Vamos fazer uma introdução para enxertia não autógena, tá? Toda vez que usa biomaterial, é enxertia não autógena. Usou biomaterial particulado, bloco, eu estou falando de enxertia, não estou falando mais de preservação, estou falando de enxertia, estou falando de ROG mesmo, né? Regeneração óssea guiada. Extração e instalação implante de implantes, né? Instalação imediata de implantes, levantamento semimaxilar, aumentos horizontais e verticais. Qual foi a ideia desse meu primeiro módulo, né? Desse primeiro módulo do método, né? São 6 módulos. Eu preciso te dar toda a base para que você chegue na enxertia controlando isso, porque quando você controla o teu alvéolo, você entende o teu rebordo e controla o rebordo, é fácil ir para a enxertia. É fácil entender por que falham algumas técnicas e por que outras têm sucesso. E já vou falar aqui, todo mundo que trabalha com aumento horizontal, aumento vertical, sabe que tem mandíbula, que não dá para fazer nada. É uma prótese total muito bem feita e um adesivo. Ainda a gente faz ancoragem na maxila, que tem muito osso da face, né? Para a gente fazer ancoragem. Mas a mandíbula, quando ela está muito atrófica, ela é muito mais difícil da gente conseguir resolver do que a maxila. Mas entendendo isso, nunca mais vai ter também mandíbula atrófica.
Pessoal, o que que eu ofereci, o que que eu tenho para oferecer para vocês aqui? Não é um ano de acesso, eu vou dar 2 anos de acesso ao método. Vocês vão fazer parte de um grupo de mentoria. Então, toda vez que tem uma atualização, geralmente isso é mensal, casos clínicos novos, como que a gente resolveu aquilo, a gente vai estar fazendo uma aula ao vivo, online, tá? Que vai para a plataforma também para vocês. Planejamento de casos clínicos. Você vai mandar o seu caso clínico para a gente ajudar no seu planejamento. E uma aula especial de como lotar a agenda, seguindo 4 passos, tá? Esses 4 passos são fantásticos para você poder lotar a sua agenda. O que mais? Garantia. Pessoal, garantia é ter o resultado, tá? Se você não tiver resultado, teu dinheiro está de volta. É simples assim. Fiz o método, não tive resultado, é só conversar comigo, fala a equipe, na verdade, né? Conversar, a pessoa responsável pela equipe, Elcio, vai estar lá, ó, não tive resultado, ó, tá aqui, ó, antes da extração, depois da extração, aqui o seu dinheiro de volta. Simples assim, tá? A gente trabalha há 12 anos com isso, então, até pela experiência da gente, a gente pode dar essa garantia sem medo nenhum, tá bom, pessoal? O que mais que eu tenho hoje para as primeiras 10 pessoas que entrarem no método? A gente vai manter o valor de R$ 149,41, tá bom? Então, ó, por mês. Então, você vai pegar a sua câmera do celular, vai apontar, não vai perder essa oportunidade. É apenas para os 10 primeiros alunos. O acesso ao curso é imediato, você já começa assim, amanhã, a gente disponibiliza para você na plataforma. Você já vai começar a estudar na tua próxima extração dentária. Você vai utilizar esses conhecimentos, vai agregar valor e vai ter previsibilidade, tá bom, pessoal? Então, não percam essa oportunidade, porque a oferta aqui tá muito legal mesmo, tá? Pessoal, eu agora vou deixar com vocês aqui, tá? E eu vou abrir para as perguntas, tá? Quero conversar um pouquinho com vocês aqui. Tá Doutora liberado. Darlene, Oi, pessoal, tudo tudo bom? bem? Tudo Eu bom? aqui novamente, hein? Isso! Precisa entrar no Parabéns. método, Valtécio. Sim, olha, eu estou namorando seu método